Olá, pessoal. Hoje vamos continuar aquela aula do projeto Mecanismo Biela-Manivela, tá ok? Na aula anterior, a gente fez a parte da posição, implementou isso no MATLAB. Agora a gente vai fazer a velocidade do mecanismo, calcular a velocidade e umas regrinhas de trigonometria que a gente tem que aplicar para tudo funcionar legalzinho, tá bom? Então, acompanhe a gente. Na aula anterior, o que nós fizemos? Nós traçamos aqui o mecanismo, andamos aqui no mecanismo e descobrimos a posição do nosso conjuntinho biela-manivela aqui, do nosso mecanismo, tá ok? E a gente chamou esse ângulo de dentro de θ2' e esse de θ2. E a gente sabe que θ2' mais o θ2 é 180 graus, tá bom? Então, somando esses dois ângulos dá 180 graus. Ou seja, quando a gente calcula o valor de θ2' é 180 menos o θ2. Por quê que a gente vai usar desse jeito? Para não criar confusão na hora do mecanismo, na hora que a gente for trabalhar aqui. Então, o que a gente está considerando? Ó? Eixo X para cá positivo, para cima positivo, e a rotação, quando gira no sentido contrário ao relógio, né, anti-horário, ou regrinha da mão direita, né, a gente chama isso aqui de positivo. Então, para todo mundo ficar positivo, não tem que ficar lembrando que tal coisa é negativo, porque... Então, a gente desenha tudo no sentido positivo, trabalha tudo no sentido positivo. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, da posição, e vai reescrever ela usando esse θ2 de verdade. Então, a gente vai ter que fazer uma aplicação das regrinhas trigonométricas aqui para substituir esse cara, e depois da posição a gente deriva, encontra a velocidade e vai lá no MATLAB implementar. Reescrevi aqui as nossas equações da posição, e onde está escrito θ2', a gente vai escrever essa relação trigonométrica, 180 menos θ2, né? Que é o de B. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. Ficou L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de 180 menos θ2 de verdade menos xc igual a zero. Reescrevi a primeira equaçãozinha aqui da posição. A segunda equação, L1 seno de θ1 menos L2 seno de θ2', 180 menos θ2, menos h igual a zero. Bom, vamos relembrar as regrinhas trigonométricas, as funções trigonométricas aqui. Ó, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos, troca o sinal, seno de A, seno de B. Cosseno de A menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais, troca o sinal, seno de A, seno de B. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever agora cosseno de 180 menos θ2, né? Então, ó, o A vale 180 e o B vale θ2. Vamos usar essa funçãozinha, essa relaçãozinha trigonométrica aqui, ó. Então, ficou cosseno de 180 graus vezes cosseno de θ2 mais seno de 180 graus vezes seno de θ2. Cosseno de 180 graus vale menos 1. Seno de 180 vale zero. Então, zero vezes alguma coisa vai dar zero. Então, onde tiver escrito cosseno de 180 menos θ2, onde tiver escrito cosseno de 180 menos θ2, vai ficar menos cosseno de θ2. Então, a gente vai substituir essa
relação dentro dessa equação para a gente trabalhar com o θ2 só, né? Usar a regrinha da mão direita. Tá ok? Vamos fazer essa mesma relação para o seno. Ó. Funçãozinha trigonométrica. Lembra lá, ó, seno de A mais B é igual a seno de A cosseno de B. Né? O seno troca, mas mantém seno de B cosseno de A. Quando é seno de A menos B, vale seno de A cosseno de B menos, mantém o sinal, seno de B cosseno de A. Então, onde tiver escrito seno de A, seno de 180 menos θ2, vai ficar seno de 180 vezes cosseno de θ2, menos seno de θ2 vezes cosseno de 180. Então, vamos resolver isso aqui. Seno de 180 vale 0. Então, 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Cosseno de 180 vai dar menos 1. Menos com menos dá mais. Então, onde estiver escrito seno de 180 menos θ2 é igual a seno de θ2. Então, vamos substituir essas duas equações lá dentro da equação. Mas antes de fazer isso, como é uma aula, o objetivo é compartilhar conhecimento, vamos fazer o círculo trigonométrico aqui, para ver se faz sentido essa relação que a gente descobriu. Ó. Círculo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Ok? Então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, qual que é? Vamos chamar de θ. Então, 180 menos θ, esse ângulo aqui, ó, 180 menos ele, vai dar aqui, ó, do outro lado, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo daqui, ó. Então, 180 menos θ. A projeção desse ponto aqui é cosseno do ângulo θ. Olhando aqui para esse ângulo, ó, esse ângulo é θ, e esse aqui, ó, de tudo isso daqui é 180 menos θ. Né? Então, se para cá o valor é cosseno de θ, para cá, essa projeção aqui vai valer menos cosseno de θ. Né? E tudo isso aqui, lembrando que vale 180 menos θ. O seno, ó. O seno é a projeção desse ponto no eixo vertical. Então, esse valor aqui, a essa altura, vale seno de θ. E essa mesma altura, para o ângulo de 180 menos θ, também vale seno de θ. Então, faz sentido que aqui não mude o sinal e, nesse outro caso, mude o sinal, porque está do outro lado do círculo trigonométrico. Ok? Então, vamos reescrever a equação da posição com essas duas equações aqui, ó, substituindo a equação da posição. Dado que aqui é a equação da posição, né, originalmente com θ', depois a gente fez a substituição de θ' igual a 180 menos θ, e agora a gente criou aquela relação. Então, vamos reescrever essa equação da posição aqui, ó. Ficamos assim, ó. L1 cosseno de θ1 menos, vai trocar o sinal, L2 cosseno de θ2 menos xc igual a 0. L1 seno de θ1 menos L2 seno de θ2 menos h igual a 0. Então, finalmente, a gente tem uma equação de posição que usa a regrinha da mão direita. Então, se a gente tem a posição, a variação da posição no tempo nos dá a velocidade. Então, se a gente derivar a equação da posição, a gente encontra a velocidade. Então, a gente vai encontrar o quê? A velocidade que o cilindro
anda, se movimenta, e a velocidade angular com que a barra roda, né? A biela movimenta. Então vamos derivar isso aqui, imaginando que a gente tem um valor de rotação de entrada conhecido. Então vamos aplicar a derivada nisso aqui. Se você não sabe derivar, não tem problema. Eu explico rapidamente aqui. E você, se não souber mesmo assim, você pode usar a equação lá no final que a gente vai chegar. Vai encontrar uma equação e essa equação que importa que a gente vai colocar no MATLAB, tá ok? Então vamos lá, ó. L1 é uma constante. Então, ó, vou derivar uma constante, constante sai fora da derivação. Ficou derivada do cosseno de θ1 no tempo, né? Variação velocidade, né? Velocidade é a variação da posição no tempo, certo? Então, derivada do cosseno de θ1 menos a L2, que é uma constante. Então, derivada do cosseno do θ2 em relação ao tempo menos a derivada da posição do cilindro em relação ao tempo igual a zero. Derivada de zero é zero, uma constante é zero. Para a equação em y, a gente tem L1 derivada do seno de θ1 no tempo menos L2 derivada do seno de θ2 no tempo. O h é uma constante, então derivada de uma constante é zero. Bom, eu estou querendo derivar θ em relação ao tempo. Isso aqui não dá, então a gente vai fazer uma expansãozinha dessa função aqui, uma regrinha de derivação. Então ficamos assim, ó, L1 que multiplica derivada do cosseno de θ1 em relação ao próprio θ1. E o dθ1 em relação ao tempo. Né? Se eu multiplicar aqui, eu vou cancelar. E aí eu volto no que eu estava escrito aqui antes. A mesma coisa vai acontecer aqui no L2. Ó, derivada do cosseno de θ2 em relação ao próprio θ2 vezes o θ2 em relação ao tempo. Menos a derivada da posição do cilindro, do XC, em relação ao tempo. Então, a derivada da posição do cilindro é velocidade do cilindro. Então, a gente, quando tem uma derivada em relação ao tempo, a gente costuma colocar um pontinho em cima aqui para simplificar, não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui. Então, pontinho em cima, derivada, velocidade do cilindro, igual a zero. Linha de baixo, mesma coisa, vamos fazer rapidinho. L1, derivada do seno de θ1 em relação ao próprio θ1, vezes dθ1 em relação ao tempo, menos L2, derivada do cosseno de θ2 em relação seno de θ2, desculpa aí, pessoal, seno de θ2, tem que olhar essa equação aqui, né? Seno de θ2 em relação ao próprio θ2 e dθ2 em relação ao tempo, igual a zero. Bom, então, vamos resolver essa equação de velocidade. Então, ficamos assim, ó. L1, então, ó, derivada da posição angular em relação ao tempo é velocidade angular. Então, a velocidade angular. Vou escrever como θ, um pontinho do ângulo 1. Então, a velocidade com que a manivela está girando. Tá? Então, vai acontecer essa mesma coisa aqui. Ó, variação angular no tempo. Né? Variação angular no tempo. Então, velocidade angular da manivela. Mesma coisa aqui, ó. Velocidade angular da biela. Ou seja, a velocidade com que a biela se movimenta. Né? Faz esse movimento aqui, ó. Né? Então, ela se desloca, né? Faz todo movimento. Então, esse oscilar da manivela, da biela. Aqui, mesma coisa. Para simplificar, eu vou melhorar o jeitinho de escrever, pôr isso aqui na frente. Ó. Então, ficou L1 vezes θ.1
vezes a derivada do cosseno de θ1. Bom, tem uma regrinha para as derivadas de função trigonométrica. Círculo trigonométrico, seno, cosseno, menos seno, menos cosseno. Quando a gente deriva, a gente anda assim, ó, de seno dá cosseno, derivada do cosseno dá menos seno, derivada de menos seno dá menos cosseno, derivada do menos cosseno dá seno. Então a gente anda que nem um reloginho aqui. Então, a derivada do cosseno vai ser menos seno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, ficou seno de θ1 com menos aqui na frente. Menos L2 vezes θ.2. Derivada do cosseno, menos seno. Menos com menos dá mais. Seno de θ2. Menos xc ponto igual a zero. Linha de baixo, ficamos L1 vezes θ.1, velocidade angular da manivela, vezes derivada do seno, cosseno. Menos L2 vezes θ.2 vezes derivada do seno, cosseno de θ2, igual a zero. Então, temos aqui a nossa equação da velocidade. Tá ok? Vamos olhar para essa equação agora. A partir da equação da velocidade, a gente pode ver o que a gente não tem. Ó. A gente tem o L1, que é o comprimento da manivela. A velocidade angular com que o mecanismo está girando a gente conhece, ou a gente vai informar. Né? O ângulo θ1 é dado de entrada do problema, θ2 a gente tem, mas a velocidade angular aqui a gente não tem. Não tem velocidade angular. O ângulo θ2 a gente já calculou da posição, então a gente já conhece. E a velocidade que o cilindro está girando a gente ainda não tem. Então, olhando aqui para a equação de baixo, a única coisa que a gente não tem é o ângulo θ2, a velocidade com que o ângulo θ2 está mudando. Então, a gente não tem o θ2 pontinho em cima ainda, a derivada dele no tempo. Né? Então, a gente vai isolar essa equação e vai resolver para isso aqui e implementar lá no MATLAB. Ó. Então, aqui ele não conhece, uma vez que a gente conhece aqui, ele substitui nessa equação e encontra a velocidade do cilindro. Vamos lá? Então, ficou assim, ó. θ.2 é igual a L1 vezes θ.1 cosseno de θ1, tudo isso dividido por L2 vezes cosseno de θ2. Vou colocar essa equação lá no MATLAB daqui a pouquinho. Né? Uma vez que a gente agora já conhece o θ2, substitui nessa equação e encontra o xc. Então, o xc, ó, se eu passar ele para o outro lado igual, a gente descobre o valor do xc pontinho, a velocidade que o cilindro está andando. A velocidade que o cilindro está andando é menos L1 θ.1 seno de θ1 mais L2 θ.2 seno de θ2. Vamos colocar isso aqui lá no MATLAB, essas duas equações, e resolver o nosso problema. Então, pessoal, da última aula que a gente fez aqui no MATLAB, aqui está o nosso programinha, né? Você pode ir acompanhando. Então, eu preciso declarar a variável que é a velocidade angular com que ele está rodando, a rotação do nosso mecanismo. Então, vamos dizer que a nossa rotação da manivela seja 100 RPM, 100 rotações por minuto, tá certo? Ó, é mais fácil a gente trabalhar com motores que têm rotação em RPM, é o que é comum no comercial. Entretanto, a gente tem que transformar essa rotação em radianos por segundo, porque o MATLAB trabalha no sistema internacional aqui. A gente está usando o sistema internacional para fazer os cálculos. Então, radianos por segundo. Então, o θ1 rotação, então ele tem um pontinho em cima, então a gente vai colocar D de DOT, que é uma coisa comum
dot, né, o dθ1, velocidade angular em radianos, que é a rotação que a gente vai dar entrada no nosso mecanismo e converter ela para radianos por segundo. Então, ela tem que ficar em rad por segundo. Essa aqui é a nossa rotação. Então, a gente sabe que uma rotação são 2π radianos. A gente vai multiplicar a velocidade de rotação por 2 vezes π, que é uma rotação. E vamos dividir isso daí, porque a gente sabe que 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, dá para trocar rotações por minuto para radianos por segundo. Então, é a nossa variável de entrada, tá ok? Bom, aqui então a gente calculou a posição, né? Agora vamos criar um outro gráfico, uma outra seção aqui para a gente calcular a velocidade. Bom, vamos colocar aqui a velocidade que a primeira equação que a gente conseguiu isolar a variável foi do θ2. Então, dθ2 é igual a linha de cima dividido pela linha de baixo. Então, ficou L1, com um pontinho aqui para a gente não ter problema, vezes dθ1 vezes cosseno de θ1. Então, ó, vou colocar pontinho nos vezes aqui para a gente não ter problema, fazer um produto escalar. Dividido pela linha de baixo. L2 vezes cosseno do θ2. E a velocidade do cilindro, então vamos escrever aqui, ó, para não se perder. Velocidade angular da biela, né? Ou barra L2 do nosso mecanismo, tá ok? E dxc é igual à velocidade angular, velocidade linear do cilindro, que a gente está chamando de C no nosso projetinho. Então, escrevendo aqui, ficou menos L1 vezes dθ1 vezes seno de θ1 mais L2 vezes dθ2 vezes seno de θ2. Então, a gente tem a velocidade do nosso mecanismo. Bom, vamos colocar na área do gráfico aqui, ó. Vamos colocar antes aqui para não ter perder tempo de fazer aquela frescura, assim, de ficar o mecanismo andando, tal, parando. A gente quer ver o resultado da velocidade e ver se ela faz sentido. Então, vamos dar um plot dessa velocidade aqui. Então, vamos fazer uma figura aqui, né? Tem uma figura lá na parte de baixo. E vamos pôr uma variável aqui, né? Um gráfico aqui, ó. Então, plot da velocidade, tá ok? Então, eu quero o rad to deg do θ1, né, do ângulo θ1 com a velocidade angular da manivela. Então, dθ2. Esse é o primeiro gráfico que eu quero. O segundo gráfico que eu quero, eu vou querer a mesma coisa,
Só que eu vou pegar a posição do cilindro, a velocidade do cilindro, dxc. Então, como eu quero mostrar duas coisas ao mesmo tempo e ver se faz sentido, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um subplot de duas linhas com uma coluna. A primeira figura vai ser essa daqui. E a segunda figura, do mesmo jeitão aqui, ó, 2,1, duas linhas, uma coluna. A segunda figura vai ser o gráfico da velocidade. Vamos pôr uma cor aqui. Então, eu quero dizer que é uma linha cheia, na cor azul, blue, com uma espessura de linha de 1.5 pixels. E nesse cara, vamos fazer a mesma coisa, uma linha contínua, vermelha, uma espessura de linha de 1.5 pixels. Bom, vamos dar uma enfeitada no nosso gráfico. X label aqui, rótulo por X, é o nosso θ1. O Y label é o d θ2 dt. Tá certo? O título desse gráfico é velocidade angular da biela. Aqui nesse cara aqui eu vou colocar a unidade também, né? Radianos por segundo. Se faz algum sentido, tá bom? O segundo gráfico vai ser a mesma coisa, então vou copiar aqui para ir mais rápido. O X continua a mesma coisa. E aqui é a posição do cilindro. Então vai ser a derivada do xc no tempo, e isso aqui está em milímetros por segundo. Então aqui a velocidade linear do pistão. Pode deixar mais bonitinho, vou dar um grid aqui. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Pessoal, rodei aqui, ó, e encontrei um erro aqui no nosso programa, no primeiro programa da aula anterior. Na hora que a gente calcula o θ2, estava escrito assim, 2 vezes π, né? Então, θ' mais o θ2 é 180 graus, que é só π. Então, fazendo isso aqui, o programa dá certo. Então, a gente vai rodar ele até aqui, ó, fazer o gráfico dessa velocidade. Vamos pôr uma variável aqui para parar aqui. Ou a gente pode fazer assim também. Ó, colocar uma bolinha aqui, ó, um breakpoint. Então, rodar o programa até aqui e vai mostrar tudo o que está acontecendo. Ó. Então, vamos lá. Ó. No primeiro momento, ó, o mecanismo está tudo fechado. A biela vai começar a fazer esse movimento aqui. Ó. Então, ó, vai virar no sentido do relógio. Então, quando ela roda no sentido do relógio, é uma rotação negativa. Então, ó, rotação negativa. O começo do movimento, né? Que o mecanismo biela está puxando para cá, a manivela puxando para cá e a biela está vindo para cá. Então, aqui é o ponto do cilindro. Então, ele está girando, então a velocidade está para a esquerda. A velocidade começa a ser negativa. Quando chega em 180 graus, aproximadamente, o mecanismo está todo recuado aqui, o pistão está todo recuado no ponto morto inferior, e aí ele começa a ir para a direita. Então, você tem uma velocidade positiva. Quando chega lá na ponta, ele tem que parar para mudar o sentido de movimento. Então, aqui está
o movimento do pistão, que é mais fácil da gente entender, e aqui é o movimento da biela, o movimento angular da biela. Então, ó, a biela vai subindo até um determinado grau, que ela chega no ponto máximo. Aí ela começa a ter um movimento positivo. Então, ó, isso aqui acontece, então, ó, quando o mecanismo chega lá em cima, ele começa a voltar, né? Vai ficar positivo aqui, ó, esse movimento positivo. Então, tá aqui o gráfico da velocidade e da posição. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos parar o programa aqui, e vamos fazer o seguinte, ó. Na posição, a gente calculou a velocidade da articulação entre a manivela e a biela. Então, vamos fazer a derivada desse cara também, vamos fazer, ó, dx, que é igual, ó, vou derivar direto aqui, ó, L1 vezes dθ1, derivada do cosseno menos seno. Seno de θ1. Então, como é menos seno, vou colocar o menos aqui no começo. E o dBy é igual a L1 vezes dθ1 vezes cosseno de θ1. Então, a gente tem essas duas velocidades. Então, aqui é a velocidade da articulação. Da articulação entre manivela e biela. Direção X. E direção Y. Tá aqui. Bom, por que eu fiz isso? Vamos dar uma melhorada no nosso gráfico aqui, né? Então aqui a gente fez só para conferir se a velocidade está certa. E vamos colocar um gráfico mostrando a velocidade, o vetor de velocidade naquele instante lá, tá? Então o que a gente tem ali para mostrar no gráfico 2D é só a velocidade do cilindro e a velocidade daquela articulação. Então vamos pegar essa lógica aqui, ó, que a gente usou, e vamos melhorar ela para poder plotar isso daqui fazendo uma gracinha lá para gente, para ficar bonito assim, né? Ok? Então vamos lá. Então vamos fazer esse gráfico aqui, pessoal. Como a gente vai usar essa mesma lógica aqui, então é bom a gente começar a separar os nossos gráficos. Ó. Então, região de gráfico, então esse aqui vai ser velocidade. E o de baixo aqui vai ser posição. Depois a gente troca a ordem para ficar uma coisa coerente. Mas, como a gente quer estar olhando a nossa velocidade, vamos fazer o seguinte. Ó. A mesma lógica. Ó. Criei uma figura, copiei o for, e a primeira parte de plotar o mecanismo. Tá? Primeira parte de plotar o mecanismo. Então, de figura. Aí, essa parte aqui já vamos jogar para dentro do for. Aqui, ó. Para dentro do for e fechar esse for. Então, o que a gente está fazendo? Ó? A gente criamos uma figura. O contador nosso vai até o comprimento do ângulo θ1, todos os elementos que tem ali, toda a quantidade de elementos. Então, a gente vai plotar a posição, a manivela. Depois, a gente plota a posição que a manivela está. Aqui vai ser até a biela. Aqui é biela. Tá feito. Agora, aquele subplot nosso vai virar 3. 3 na segunda figurinha. 3 na terceira figurinha. Tá ok? Então, ó, vou colocar
já tem aqui um pontinho de parada. Então, se a gente rodar o programa, o que a gente vai ver? Ó, o gráfico da velocidade angular e linear do pistão e o nosso mecanismo aqui, tá? Plotado na primeira posição. Agora vamos trabalhar ele aqui. Ó. Ele vai fazer isso aqui várias vezes, né? Aqui embaixo, então, a gente tem que colocar um pause aqui, ó. Pause, pode parar e plotar ali. Bom, quando a gente quer fazer algum gráfico diferente, a gente pode clicar em qualquer variável aqui, ó, com o botão direito, Workspace, e vai no catálogo de plot catálogo. O que eu quero fazer é aqui tem todos os tipos de gráfico que o MATLAB possui, ó, todos que ele tem aqui. Aí a gente quer fazer um campo de vetorial, não, um campo vetorial. Então eu tenho de setas, eu tenho setas em 3D, então a gente vai usar essa sintaxe aqui, ó, um keyword. Então o keyword ele plota aqui, ó, a posição x por y e a velocidade u e v. Então a velocidade em x e a velocidade em y. Então essa aqui é a sintaxe que a gente vai usar, ok? Então vamos fechar aqui e vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. Então depois do plot aqui a gente colocou um hold on para ele não apagar o que está escrito no gráfico. Então a gente vai escrever keyword, que é o comando. Então a gente tem que fazer x, y, u e v, né? Essa é a sintaxe que estava escrito lá. O x nosso vai ser a posição que a setinha vai começar. Então tem que colocar bx e o y vai ser a posição que a setinha vai começar. Então, velocidade em x, dbx, que a setinha vai começar. A velocidade da setinha. E dby, que isso aqui vai começar. Então, vamos escolher fazer uma setinha preta, uma espessura de 1.5 pixels. Tá bom? E vamos fazer a mesma coisa para o movimento do cilindro. Então, lá vamos fazer um keyword da posição. Lembra, x, y, u e v, né? Posição, velocidade do mecanismo. Então, a posição em x é xc e a altura dele sempre é a mesma, que vale h. A velocidade vale dxc. Em y, a velocidade sempre é zero, né? Ele corre sempre numa velocidade linear. Então, vamos fazer uma setinha para ele. Outra cor aqui. Vamos pôr vermelho. Uma espessura de linha de 1.5 pixels. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Ó. Aqui está vendo a setinha preta. Ó, então, ó, velocidade do ponto BX, ponto da articulação. Setinha está para cima. Vamos dar um. Ó, agora começou, a velocidade dele era zero. Começou a aparecer uma velocidade aqui, ó. Então, ó, a velocidade vai aumentando. Ó. Como a gente está rodando uma rotação muito rápida, essas setas estão bem grandes, né? Ó. Vamos baixar a rotação do mecanismo só para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos fechar essa figura, parar o programa. Vou parar o programa, dar Ctrl C na região aqui, ó. Quando o programa está busy ocupado, ele para o programa. Então, vamos baixar a rotação, está 100 RPM. Vamos colocar 10 RPM, que aí ele roda mais devagarzinho. A setinha fica menorzinha para a gente ver. Ó,
setinha está menor. Então, a gente está vendo, ó, setinha da velocidade do cilindro a vermelhinha, a setinha da posição da articulação pretinha rotacionando. Ó, mudou o sentido de rotação, a setinha vermelha está indo para a direita, né? Então, ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o mecanismo. Chegamos aqui, vamos para o nosso programa. A gente pode também dar uma melhoradinha aqui nesse sentido aqui, assim, ó. Abaixo do hold aqui, eu posso dar um plot do BX por BY. Eu vou fazer isso aqui uma cor verde, por exemplo. Verde já foi, né? Azul, com pontinhos espaçados. Eu vou falar que a espessura da linha fininha, uma linha de 1 pixel só. E posso também fazer o plot da trajetória do cilindro. O plot da trajetória do cilindro é plot do XC para todos os valores que XC tem. Então, ó, vou pegar um vetor de uns que tem o comprimento de XC. E vou multiplicar isso aqui por H, que é a altura que esse cara tem. A altura que esse cara tem. Então, a gente vai fazer isso aqui, dou a cor. Vamos pegar uma cor aqui. Amarelo. Não vai aparecer muito, mas vai ficar bem fraquinho. Amarelo. Então, rodando isso aqui, ó. O que a gente fez? A gente traçou a posição do XC e o amarelinho está aqui embaixo, aqui, mostrando o caminho do cilindro aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá bem fraquinho aqui, talvez não dê para ver aí. Mas pode trocar de cor também, por outra cor aqui, e outro jeito de linha. Então, fechar aqui. Interromper o programa, Ctrl C. E vou trocar aquela cor de amarelo que a gente não gostou por outro tipo de linha. Uma linha tracejada na cor preta. Aí vai chamar mais atenção. Ó. Aqui está a linha que é o caminho do cilindro. Aqui. Então a gente vai dando a velocidade, então andando em cima daquela linha. Ó. Então fica legal para a gente interpretar o que está acontecendo com o mecanismo, né? Se a gente quiser rodar esse programa sem ter que ficar dando Enter toda hora, a gente vem aqui no pause aqui, ó, e coloca um tempo para ele, ó. 0.2, por exemplo. Então ele vai parar 0,2 segundos e vai continuar sozinho. Então, vamos então, o programa que está rodando. Vamos ver aqui, ó, já está rodando sozinho. Não precisa ficar dando Enter. Fica parecendo uma animação tipo um filminho. Está aqui o nosso problema de velocidade. Feito a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. Vai devagarzinho, passo a passo. Se gostou, dá um like. Segue a gente nas nossas redes sociais. Assiste a playlist do Projeto Mecanismo. Existem outras coisas. Se inscreve no canal. Tudo de bom.